Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos a casa. Hoje é um dia chuvoso, está gostoso. Eu gosto muito desse clima assim. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento. Sejam todos bem-vindos também. Hoje, agradecer muito a presença do nosso querido irmão, amigo, o Orlando Martins, que está aqui conosco. Ele vai fazer a palestra de hoje e o tema que ele escolheu, Sedes Perfeito. Um tema bastante interessante, né? Obrigado, Orlando, por ter aceito o convite. Agradecer também o Juarez, que está aqui. O Juarez é o responsável pela transmissão de hoje, tá? Como todos os nossos encontros, como todas as nossas reuniões, nós vamos fazer uma prece inicial e eu vou convidar minha amiga, minha irmã, Rafaela, que está aqui, para fazer a prece de hoje. Bom dia a todos. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Neste momento, espíritos amigos que aqui estão presentes, que todos possam receber a emanação que eles estão dando para cada um de nós, que possamos aprender e que tenhamos um ótimo domingo, e que assim seja. Muito obrigado, Rafaela. Então, vamos passar a palavra agora ao Orlando. Orlando, fique à vontade. Bom dia a todos. Que Jesus nos ampare neste momento, assim como Ele faz todos os dias das nossas vidas, né? Para que nós possamos entender um pouco do que Ele quis dizer com o sede perfeitos. Esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos ajuda a refletir como é nossas vidas neste planeta, como estamos com a vida neste planeta e quem somos nós. Nós ainda vivemos 10% de espírito e 90% de matéria, ou já conseguimos equilibrar 50% de espírito e 50% de matéria? Então, essa situação, muitas vezes a gente não para refletir, mas ela é muito importante em nossas vidas, porque amanhã, muito breves minutos, nós estaremos de volta ao mundo espiritual, porque já resolvemos toda a situação em que tínhamos que resolver, enquanto na escola Terra, no plano matéria. Assim que terminar as nossas aulas, nós temos que voltar para casa, que é a vida real. Então, como hoje é um dia especial, é o dia que nós chamamos o Dia dos Mortos, né? Na realidade, nós sabemos, como espíritas, que não existe o Dia dos Mortos, né? Quando pensamos no homem de bem, observamos que suas preocupações não é com os mortos, mas com os vivos. Então o homem de bem não está preocupado se tem um corpo no cemitério enterrado. Ele está preocupado com o que restou, que saiu daquele corpo, que abandonou aquele corpo, que agora já não tem mais vida orgânica. Hoje, o dia 2 de novembro, para o homem comum, é o dia dos mortos. Para o homem de bem, que já vive como espíritos, suas preocupações é para com o ser espiritual que é. Comemora, então, o dia dos vivos, porque os corpos estão lá, mas eles continuam vivos. Então, o dia dos vivos, para muitos, este dia é dia de tristeza, pois lembra a decomposição cadavérica
No entanto, a morte não existe, nem para o corpo, pois tudo se transforma. É uma lei da natureza e que Lavoisier estudou com muita propriedade, deixando na ciência essa informação de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para viver esta realidade, recebemos orientações de Jesus mostrando como devemos agir em um novo despertar. Alguém aqui vai ao cemitério hoje? Desde o último enterro do último irmão, que já foram 10 que nós enterramos, né? Eu nunca mais voltei ao cemitério. Não sei como é lá. Mandei lavar o túmulo esse ano porque estava na minha responsabilidade, mas não sei como está aquela região lá. Então, para o homem de bem, disse Jesus: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que será que Jesus chamou essa força criadora do universo de Pai? Porque tudo no universo é gerado a partir desta força. E não gera nada de mal, só gera bom, o que é perfeito, o que é puro. No entanto, ele, ou esta força, criando-nos, nos deu a oportunidade de que nós desenvolvêssemos uma caminhada e pudéssemos retornar a ela como luz, inteligência e desenvolvido todas as potencialidades do amor. Por isso Jesus vai chamar o Pai de amor. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, a princípio, quando nós pensamos em inimigos, nós vamos pensar aquelas pessoas que não gostam de nós, que não nos são simpáticas. Mas por isso só são nossos inimigos? Porque é muito interessante quando você dialoga com o espírito fora da matéria, já desencarnado, através de um médium, e esse espírito se dizendo ódio, desejo de vingança, pensando em destruir, esse espírito, a partir do momento que ele consegue vislumbrar a luz superior dos estágios de desenvolvimento além da matéria, porque eles estão ainda muito ligados à matéria. Ao pensar nisso, eles mudam. O inimigo deixa de ser inimigo. Aquele que era adversário já não tem mais importância. Então é muito interessante esse trabalho. E não é um trabalho que a gente realiza, não, quero ali conhecer isso ali no grupo mediúnico. Não, é um trabalho que cada ser, ao conhecer a doutrina dos espíritos, passa a desenvolver em si mesmo esse estágio
de perceber e entender a realidade espiritual. Se nós pegássemos com a mesma proposta e fôssemos para um terreiro de Umbanda, nós teríamos essa mesma visão? Porque qual o objetivo daqueles que conversam com os desencarnados? Se nós fôssemos a Quimbanda, nós teríamos a mesma noção de realidade espiritual que se tem através dos conhecimentos espíritas, lá na Quimbanda, para entender essa realidade espiritual? Então, para que nós possamos realmente entender que não temos inimigos, mas que temos alguns irmãos que às vezes não gostam da gente, e a gente se propor a buscar esse conhecimento além da matéria, através da questão mediúnica, nós precisamos primeiro nos prepararmos para isso, entendermos quem nós somos, o que estamos fazendo, qual a nossa realidade espiritual da atualidade, como nós estamos fazendo para vencer as nossas imperfeições. E esses inimigos deixam de ser inimigos, passam a ser nossos irmãos carentes, necessitados de amor, de estar também na mesma condição nossa, porque um dia terão que estar, né? Se nos perseguem e nos caluniam, quem está criando o problema é ele, não somos nós. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos que dar um clique numa pessoa que fez um comentário nocivo apenas para que ele tenha mais facilidade e acessos. E ele faz, quando fazem algo desta forma de deteriorar a ideia da personagem ou uma instituição, alguém quando faz isso, é que ele está querendo que a gente entre lá para ver o que ele está falando. Então a gente pega e ignora. Porque amanhã ele vai voltar para o mundo espiritual. E lá não vai ter clique. Lá não vai ter internet. Porque lá já está muito acima de tudo isto. A comunicação entre espíritos é por faixas vibratórias. Então, se hoje nós temos alguém que nós consideramos inimigos, mudemos a nossa forma de pensar e passemos a observar que são apenas irmãos carentes. Ao observarmos o homem de bem, vamos entender como funcionam as leis da vida, as leis divinas, as leis da natureza. Porque essa proposta de Jesus, do homem de bem, é a proposta que nós temos que chegar todos. Não importa em qual religião, em qual crença, ou em qual raça. Às vezes eu brinco com as pessoas, né? E aí eu pergunto para as pessoas, qual é a sua raça? Ah, eu sou da raça negra. Não, você é da raça humana. Não existe raça negra, raça amarela, raça verde, existe a raça humana, somos nós. Os seres que habitamos este planeta e já desenvolvemos a inteligência. Já estamos desenvolvendo a nossa potencialidade maior, que é a do amor, da sensibilidade interior. E é um processo que a gente vai criando de encarnação a encarnação, melhorando um pouquinho de uma encarnação para a outra, e aí nós vamos nos tornando homens de bem. Para amar o inimigo, o ser humano precisa ter alcançado a compreensão dessas leis. Então, a partir do momento que a gente entende que as leis divinas são as leis da natureza, que ela não vai haver juiz nos cobrando nada em lugar nenhum,
que ninguém tem o direito de nos cobrar nada, a menos que nós estejamos invadindo o livre-arbítrio do outro. Ele pode falar, para aí, a partir daqui é o meu livre-arbítrio. Se eu estou errando, a responsabilidade é minha, não é sua. Agora, a sua responsabilidade é vir até onde eu estou. Dali para frente, não pode invadir. Isso é lei da natureza. E é assim que nós, os seres humanos, precisamos compreender essas leis. Ao compreender as leis, o ser imortal passa a fazer o bem por todos, mesmo que o odiarem e perseguirem ou caluniarem. Ele está com mau contato aqui na peça, tá? Isso aqui é bom observar porque com o tempo ela vai piorando. Já aconteceu comigo isso. Caracteres da perfeição. O homem de bem já aprendeu que o maior objetivo da vida é desenvolver o amor, disse Jesus. Deus é amor. Sendo assim, só resta ao espírito humano se voltar para o amor e, amando, retornar ao Pai de onde saiu. As inferioridades dos que vão ficando para trás não os incomoda, pois sabe que terá de voltar para socorrê-los. Então, quando nossos irmãos estão em erro, nós não podemos fugir deles. E nós vemos espíritos esperando há 1000 anos, há 500 anos. Jesus nos espera há milhões de anos para que a gente chegue de volta ao Pai. Então nós não precisamos ter pressa, mas só não podemos parar. E vamos aos poucos, tentando ajudar e não fazer com que o outro caia mais do que ele já tem caído. As condições do homem de bem. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Amar aos que nos amam é progresso alcançado. Mas a verdadeira recompensa está em levantar os caídos, pois são nossos irmãos. Todo aquele que sofre é o irmão que merece ser acolhido e amparado. Não importa a condição em que ele esteja, o estágio em que ele esteja frequentando, como está a consciência dele, ele é um sofredor, um necessitado. E nós, se amparamos ou buscamos amparar os desencarnados, orando por eles, por que não fazer o mesmo para aqueles que estão aqui vivendo ao nosso lado? Porque se chegou até nós, é nosso próximo. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? A prática do bem não pode ser discutida. Então, se você vai fazer o bem, não adianta você ficar fazendo reuniões, querendo, não, nós vamos lá fazer, nós vamos resolver. Na casa espírita que nós estamos participando, nós precisamos há 20 anos fazer uma reforma. E então vai se protelando, e a reunião daqui, reunião dali. E o último conselho resolveu que ia fazer, era a proposta de fazer. Passaram-se 2 anos. E só ficou nas reuniões. Reunião. Então, se as instituições que atendem aos necessitados ficarem fazendo reunião para poder auxiliar alguém, passa-se o tempo e não se resolve. Quem diz isso é Dr. Bezerra de Menezes. Há um companheiro que resolveu construir fogões para que as instituições pudessem fornecer sopas aos carentes.
E ele estava naquela dúvida, naquelas discussões todas. O Dr. Bezerra vem numa reunião mediúnica, através de Divaldo Franco, e diz para ele assim: enquanto se discute, o necessitado passa fome. Então não se discute. Ah, a pessoa pediu, você está vendo? Você vai discutir se ela precisa ou não precisa? Faz aquilo que a consciência está te mandando. Se a tua consciência diz, não faça, não faça, mas não fique sofrendo depois, porque você não fez. Se a tua consciência te cobra porque você não está fazendo, comece a fazer. Então, a prática do bem não pode ser discutida. O estado de bondade é conquista que a evolução dá àquele que busca compreender as verdades universais. Porque as verdades não são do planeta Terra, é do universo. O Criador é um só. E ele não ia fazer seres espirituais para habitarem o planeta Terra diferentes dos que fosse habitar Júpiter, que fosse habitar qualquer outro planeta, ou em qualquer outra estrela do universo. Os espíritos são iguais, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo da criação é dar a oportunidade a que novos seres desenvolvam a luz interior, a sabedoria, esteja em condição de ajudar na criação. E é isso que nós temos que pensar. O que é que estou fazendo hoje que está ajudando na criação no universo? Porque a família de Deus é a família universal. Ah, mas tem a família de Jesus, que é do planeta Terra. Sim, tem a família de Joana de Ângeles, que conta com mais de 200 mil espíritos. Tem a nossa família, que nós temos aquele grupo de espíritos que convivem conosco. Pais, mães, irmãos, tios e todos os que estão envolvidos no mesmo sistema. Mas nós somos parte da família universal. Então, o estado de bondade é conquista que a evolução dá àquele que busca compreender as verdades universais sem questionar, pois Deus não erra. A força soberana do universo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, não erra. Qual o mérito de quem ama os que o amam? Aí só tem troca de favores. O que se faz a mais que isso? O amor de quem ama indistintamente é amplo. Não escolhe a quem amar. E aí a gente vê determinadas pessoas que, saindo à rua, como Chico Xavier, em um dia talvez difícil para ele, e que aparece um mendigo mal cheiroso, porque não trocava roupa há muitos dias. E o Chico vai ao encontro desta pessoa e abraça-o, mas com tanto amor, com tanto carinho, que alguém que estava com o Chico perguntou: Chico, mas você vai abraçar essa pessoa desse estado que ele está? E aí ele diz assim: você está vendo só o exterior. Essa alma é um espírito iluminado que está resgatando um processo de milhares de anos atrás. Então, quando a gente vê o exterior, a gente não para pensar e entender o que está passando aquela criatura para estar naquele estado. Recentemente, conversando com um desses nossos irmãos desencarnados, na situação de drogadiço,
porque viveu a vida nesse estado, na miséria, se afundou, que chegou a dizer: estou no fundo do poço. E todo mundo sabe o que é isso. E ao dialogar com ele, perceber esse estado dele, a espiritualidade fez uma pequena regressão de memória dele na vida, a uma vida anterior. E ele observa: nossa, mas eu era rico. E eu não soube usar o dinheiro naquele momento da riqueza. Estava ali, tirando as impurezas que ele criou em um período daqueles que Jesus disse: como é difícil um rico se salvar. Um outro amigo nosso, companheiro da vida, né? Num certo dia: Orlando, como é que eu faço para ser uma pessoa melhor, para poder retornar ao mundo espiritual numa condição melhor? Aí eu disse a ele, falei: olha, é muito simples. Eu tenho uma pessoa que não tem aonde morar. Fiz igual Jesus, né? Contei uma parábola. Que não tem aonde morar. Você tem muitos apartamentos que você nem precisa deles. Dá um para essa pessoa. Ele murchou, nunca mais conversou comigo. Porque é assim que funciona. É muito fácil para aquele que vive nesse mundo, sem nunca fazer nada, sem nunca se preocupar em ajudar o próximo. Às vezes até dar uma esmola. Ah, o que é R$1, R$2, R$5? E dá. Mas para se livrar da pessoa. Enquanto a caridade não é dar a esmola, é você ir e acompanhar o necessitado. É fazer o que o Chico fez. Abraçá-lo e dar a ele o que tem de melhor. Não fazem assim também os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos, que quando desonestos, cobravam a mais dos seus contribuintes e com isso enriqueciam à custa do povo naquela época de Jesus. Por isso ele fala: não fazem assim também os publicanos? Por este motivo, Jesus convoca a humanidade a amar além dos seus. Aqueles que a gente considera os nossos. Porque há algo mais além dos nossos, que é os nossos universais. Mas esses hereges, como eram considerados, também amavam os seus. Sendo Deus amor, ama a todos sem distinção. Sendo filhos de Deus, só nos resta fazer como o Pai. E o que a gente tem que fazer para ser como o Pai? Para ser perfeito. O primeiro passo é aprender a desenvolver o amor. E o primeiro passo neste processo interior é nós começarmos a domar as nossas más inclinações, como está em O Livro dos Espíritos. Caracteres do homem de bem, está lá no Evangelho. Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? As propostas de Jesus para com seus irmãos não se limita a vivenciar a companhia dos que estão ao seu lado. Os irmãos de convivência são para que treinemos o amor ao próximo. É obrigação amar aqueles que são nossos irmãos, aqueles que convivem conosco. E eu não estou falando os irmãos da casa espírita não, tá?
Porque na casa espírita também tem suas dificuldades, porque somos homens comuns. Mas em casa a gente tem obrigação. Se o próximo mais próximo é-nos oportunidades de crescimento, os mais distantes são obrigações dentro das leis universais para o desenvolvimento da fraternidade. Não fazem os mesmos os pagãos, disse Jesus, os pagãos, disse Jesus. Amar ao próximo mais próximo. Saudação aos nossos, até os pagãos o faz. O respeito a todos os irmãos, filhos de Deus. Como o compromisso que temos com o Criador é assistir a todos. Não importa se são pagãos, se desta ou daquela religião, a raça que pertençamos ou a humana. É ser reencarnado ou desencarnado, se espírito puro ou ainda em ascensão. São nossos irmãos. Somos todos de uma única família e o Criador não privilegia ninguém. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por que será que Jesus diz, sede vós, pois vós outros perfeitos? Não se incluiu. Porque ele já era. Ele já tinha alcançado o Criador. Ele já era o governador do planeta Terra, depois de estagiar por bilhões de anos em outro sistema solar, ou outros sistemas solares. Então, sede vós outros, porque eu já estou aqui vos orientando, dizendo como fazer. Ninguém pede que sejamos perfeitos no período de ascensão. Então, de que adianta alguém querer, agora, neste momento, em que estamos vivendo num mundo de provas e expiações, já vivermos a perfeição? Primeiro nós temos que conquistar a condição de não ter que renascer mais em corpos humanos. Quando isso acontecer, estaremos no período da regeneração, ou regenerados. Passando por esse momento de regenerado, nós vamos começar o nosso desenvolvimento para a intuição. É quando a gente vai saber só no olhar quem são, como são. E a partir daí, a ascensão irá nos levar para a angelitude. Como dizem os espíritos, hoje, no nível em que nós estamos numa distância entre o momento primitivo da criação, em que a distância até nós é a mesma distância para chegarmos à angelitude. Já estamos na metade do caminho. Está começando a ficar fácil, né? Depois que você percorreu metade do caminho, não compensa voltar, né? Aí você já está se preparando para ir adiante de qualquer forma. A perfeição só irá acontecer com o desenvolvimento das potencialidades divinas que estão íncitas em nós, desde o momento da criação. Para o Pai, o que importa é estarmos sempre prontos a servir. Assim podemos ser utilizados pela natureza para atender ao próximo e com isso desenvolver a perfeição. Relativa num estágio bem inferior agora, mas já caminhando para a perfeição relativa em relação ao Criador. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Não é fazendo justiça nos outros, mas é
fazendo justiça em nós. Alguém nos passou para trás. Nós vamos à justiça dos homens para exigir que ele devolva ou que ele cumpra com aquilo que ele prometeu. Mas quando nós passamos a entender a justiça divina, nós perdoamos. Porque sabemos que ele vai ter que pagar de qualquer forma, em qualquer período da sua existência. Mas é um problema dele. Agora, nós vamos carregar o fardo dele, porque ele agiu daquela forma? Então, a justiça divina é o perdão, o desenvolvimento do amor, o aperfeiçoamento das faculdades que estão em nós, da inteligência, da força de vontade de querer. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. São os espíritos nobres nos trazendo essa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sua autoavaliação constante é: se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Ainda o homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens temporais, nós sabemos, é aqueles que nós podemos ter aqui na Terra, para vivermos com dignidade e, ao mesmo tempo, ajudarmos aqueles que chegam até nós, que são pouquíssimos dentre a humanidade. São raros. Um amigo nosso que participa de um grupo e mora no Japão, participa de um grupo pela internet. Ele diz que a grande dificuldade dele lá no Japão, depois de quase 40 anos lá, é ajudar ao próximo. Porque quando ele pega aqueles que estão caídos na sarjeta, porque lá tem muitos, a gente acha que não, porque não chega só as coisas boas, o governo faz tudo, mas não faz. Eles têm que distribuir cestas básicas, têm que assistir, muitas vezes, as pessoas que estão caídas nas ruas. E aí, aqueles que são de lá dizem, mas para que você está fazendo isso? Isso é problema do governo. Mas ele tem consciência do homem de bem. Ele tem consciência do ser de perfeitos. Ele estuda com afinco a doutrina espírita e procura divulgá-la no meio dos budistas no Japão, que já tem um conceito mais próximo do espiritismo. Então, para eles, lá, o problema da pobreza, da miséria é do governo. Aqui no Brasil, nós sabemos, desde todos os tempos, desde que o Brasil começou e que o Espiritismo surgiu, que os espíritas fazem um trabalho de assistir aos necessitados, que são muitos. Mas hoje nós moramos numa cidade com uma vida, num estágio, vamos dizer assim, um pouco melhor.
do que os nossos irmãos de Sarandi, de Paissandu, de algumas outras cidades. Então a gente quase não vê, a não ser aqueles andarilhos que de vez em quando passam por nós nas ruas porque usam droga, porque usam alcoólicos. Claro, a gente não tem como pegar essas pessoas e levar para dentro de casa. Mas a caridade está em a gente pegar e levar para dentro de casa e colocar na mesa junto conosco? Ah, mas lá no Evangelho fala que tem. Não, não é esses. É aqueles que estão sedentos do conhecimento e vivem ainda na ignorância. Aquela pessoa que está ali em provação, dificilmente a gente vai conseguir alcançar este objetivo. Seria ideal? Seria. Benedita Fernandes fez isso, lá na região de Araçatuba. Ela era uma louca que vivia na rua, de vez em quando ia presa. Mas a loucura dela era mediúnica. Até que ela resolveu um dia invadir uma casa e começou a recolher as crianças e colocar nessa casa. Aí veio um grupo de espíritas e começaram a ajudá-la. Mas por que ela não levava os adultos? Que podiam trabalhar, que podiam ajudar de outra forma. Porque ela também sabia que dentro da lei dos compromissos sociais do nosso país, se você faz isso, você cria um dependente para você. Então são as condições sociais do país. Mas você pode criar uma instituição que possa socorrer. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem de bem só se completa quando, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Não a dos homens, a real justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Já desenvolveu a potencialidade do serviço ao próximo. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O homem de bem é caridoso. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E lembrando que caridade não é esmola. Caridade é um sentimento que a gente extrapola de nós, retira de dentro de nós, para assistir o nosso próximo. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las.
Por fim, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Lembrando que essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo não é assinada por nenhum espírito, mas foi Allan Kardec quem, utilizando do conhecimento dos espíritos, a construiu para nós. E os bons espíritas? O Espiritismo não oferece ao homem de bem um caminho para o céu. Porque como é que você vai saber onde é o céu? Como funciona essa realidade espiritual? Quem diz que Jesus veio aqui para salvar os homens das coisas humanas, dos impérios? Ele veio para salvar o homem dele mesmo, do próprio ser que ele é. Porque nós criamos situações para as nossas vidas que nós acabamos depois sendo julgados pela própria consciência, que nos diz como tem que fazer o certo para resolver o problema. Deus não condena ninguém, não julga ninguém, não cobra nada de ninguém. Os espíritos não interferem nas nossas decisões. Por isso a gente erra tanto. Porque se eles interferissem, nós não erraríamos, mas nós teríamos a oportunidade de nos melhorarmos pelo nosso próprio esforço, de fazermos a caridade, porque já somos caridade, de entender o mundo, de aprender. Porque aí vinha tudo facinho. Para que a gente ia se preocupar? Quantas pessoas nós vemos neste mundo que nunca fizeram nada e reclamam. Tem tudo e reclamam. Imagine os espíritos interferindo. Teria que ajudá-lo a tirar tudo que tinha, viver na situação mais difícil para aprender. Ele sabe que o céu é conquista interior, que só consegue através de muitos esforços para domar as suas más inclinações. Que só pelo conhecimento e a prática do bem podem alcançar o seu estado de perfeição relativa. Então, quando nós buscamos ser bons espíritas, nós temos que conhecer a doutrina dos espíritos. Qual a diferença da doutrina dos espíritos da doutrina do Cristo? Nenhuma. Porque Jesus disse: eu vos mandarei um consolador que ficará convosco para sempre. E não disse, vai ser fulano ou ciclano que vai trazer. Mas as verdades entrarão pelo telhado das vossas casas. E esta verdade, este consolo, permanecerá convosco para sempre. E quando nós adentramos a esse campo de entendermos essas verdades, de sentirmos as verdades espirituais, de sentirmos o próximo, de entendermos que nós fazemos parte de um conjunto em evolução.
E este conjunto em evolução tem por objetivo chegar todos prontos ao mundo espiritual superior ao mesmo tempo. Aí tem uma história contada pelo Chico, muito interessante. Está em um dos seus livros, em que o espírito já se achava a bondade pura. Ele já tinha méritos, ele tinha luz. E ele simplesmente falou assim, mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou para Deus, vou encontrar Jesus. E foi embora. Deixou tudo para trás. Aí de repente ele vê Jesus. Ó Senhor, tu estás aqui. Eu estou indo ao teu encontro. E Jesus passa por ele e vai embora. Não responde. Aí ele vai atrás. Mas Senhor, para onde vais? Eu estou indo contigo. Ter contigo. Estou indo atender aqueles que você deixou para trás. É uma mensagem fantástica porque ela nos envolve. Não me pergunte qual livro que está, que eu não sei. Nos mostrando que nós, deste grupo de espíritos em evolução, criados para o planeta Terra, ninguém vai ao Pai sem ir todos juntos. Deus tem pressa? Não. Deus é o infinito, como perguntou Kardec? Não. Mas Deus existe de todo sempre. Deus é força soberana que comanda o universo. E como filhos, temos o objetivo de estar com Ele. A felicidade é deste mundo? Não. Mas tem que começar aqui. E qual é a felicidade aqui? É você ter muito dinheiro? Muitos bens materiais? E aí, a hora que você olha os teus amigos, os teus irmãos, aqueles que estão aí, sem ter aonde ir, sem ter o que fazer, sem ter trabalho, sem ter uma casa para morar, e você com tudo aquilo que você tem, como é que você vai entender isso pensando como um ser espiritual, filho de Deus? Por isso, a espiritualidade nos diz que nós estamos em ascensão. Vamos alcançar os objetivos. Mas disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Sendo assim, nós, como parte do rebanho, vamos estar ajudando Jesus a recuperar aqueles que vão ficando para trás. O Espiritismo nos conduz ao homem de bem. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. No item 4 do Evangelho, nesse capítulo. Quando Jesus propôs o Consolador, não foi para que os homens fundassem uma nova religião, mas para viver em religiosidade. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores, Santo Agostinho, Sócrates, Platão e aqueles milhares que vieram auxiliar na codificação da doutrina dos espíritos, que era a proposta de Jesus, o espiritismo será a religião do futuro? Não, mas será o futuro das religiões. E não adianta fugir, porque são
leis da natureza. E o Espiritismo é um nome, mas está inserido nas leis da natureza. Somos nós os espíritos. Somos aqueles que estamos buscando o crescimento espiritual. Somos aqueles que estamos desenvolvendo a capacidade de amar ao próximo, de servir ao Criador. Começar este processo é agora. Não dá para deixar para amanhã. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações ou inclinações más. Se o homem de bem é o exemplo para o espírita, é preciso encontrar nele os predicados desse homem. Para o espírita se tornar o homem de bem, basta colocar em prática o que Allan Kardec nos ensinou. Conclui-se, então, que, sendo espírita e cristão, temos como obrigação ser um homem de bem. Não dá para fugir. Vai demorar? Pode demorar até algumas encarnações ou reencarnações. Mas vai acontecer. Se fugirmos agora, amanhã, a lei de Deus que está na consciência irá nos cobrar. E aí nós voltaremos, recomeçaremos. Não se exige para isso a perfeição, mas a predisposição para alcançar a perfeição, mesmo que relativa, porque só Deus é perfeito. Quem pratica o bem desenvolve o amor ao próximo, elevando o ser humano à categoria de trabalhador do Cristo, aproximando-o de Deus. Este homem bom está pronto para ajudar no desenvolvimento do universo. Muita paz a todos. Faz a prece, não? Faço. Esse minuto é para a gente refletir, tá? Jesus amigo, envolvidos pelas energias sublimes do teu amor, sentindo a presença dos mensageiros celestes que nos conduziram nestas reflexões, nós te pedimos, Senhor, que utilizando desta força, possa socorrer a todos os nossos irmãos, sejam os encarnados aqui presentes, ou que estão passando pela sofreguidão do mundo. Mas também, Senhor, para atender aqueles nossos irmãos desencarnados, que aqui estão conosco vivenciando este momento tão importante em nossas vidas. Aqueles que vieram conosco e ficaram lá fora porque não tiveram coragem de adentrar. Que eles também possam ser socorridos e abençoados e iluminados por Ti, para encontrar as respostas do homem de bem e pôr em prática o caminho da perfeição. Vamos retornar para os nossos lares, Senhor, e Te pedimos que essas bênçãos saneiem o nosso ambiente doméstico das energias negativas que criamos e que agora precisamos preenchê-lo com energias boas.
Conduz-nos, Senhor, de volta para casa, com o teu amor, abençoando aqueles seres que neste momento estão preocupados com os que desencarnaram e seus corpos estão no cemitério pelo dia que o homem consagrou à morte. E nós, que aqui estamos consagrando esse dia à vida, te pedimos, para aqueles que se libertaram dos seus corpos, que possam compreender como é o retorno para o lar. Fortalece o Senhor e ampara-nos sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Orlando. Eu que Maravilhoso.